O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O governo Lula oficializou nesta quarta-feira o plano de socorro aos setores afetados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, como eu já havia antecipado no vídeo de ontem, onde eu mostrei quais medidas seriam colocadas em prática e como isso se encaixa no controverso plano petista para se perpetuar no poder. Mas não é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O assunto aqui será aquilo que foi dito por Lula em uma entrevista ontem, porque além de uma série de absurdos, como já é de praxe, ele ainda desmentiu uma narrativa dele próprio e antecipou uma nova medida autoritária que o seu governo tentará implantar, aproveitando-se de maneira imoral de um assunto muito sério. Acompanhe aqui comigo. Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista exclusiva ontem, terça-feira, à Band News. A história já começa muito controversa com o fato de que o presidente só aceitou a exclusiva se o entrevistador fosse o militante Reinaldo Azevedo, que, ironicamente, em um passado não muito distante, introduziu o termo petralha na imprensa e publicava matérias como essa, explicando a diferença entre petralhotário e petralhantra. Mas, por um motivo alheio ao conhecimento público, mudou da água para o vinho nos últimos anos e agora é mais apaixonado por Lula do que a própria Janja, a ponto de falar isso aqui na entrevista. Se quiser me chamar de bonito, eu vou dizer, eu vou ficar orgulhoso. O senhor tá bonitão também. Obrigado. Tá bonitão, né? Obrigado. Mas o foco da nossa conversa não é esse. O que realmente interessa aqui é o que foi dito por Lula, porque ele antecipou que o seu governo fará agora uma nova tentativa de impor à sociedade brasileira uma regulação das redes sociais. Aliás, eu nem sei se eu devo usar o termo tentativa para me referir a isso, porque apesar desse novo projeto do governo precisar passar pelo Congresso Nacional, que é o poder legislativo, Lula já se refere a essa regulação como algo concreto. E nós vamos regulamentar, porque é preciso regulamentar, porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento no funcionamento de uma rede digital que fala com crianças, que fala com adultos, que fala com velhos. Agora, o ponto-chave dessa história é a imoralidade do governo Lula de estar se aproveitando de um assunto tão sério para tentar colocar o seu regime de censura em prática. A tal regulação já foi justificada por uma suposta necessidade de combater fake news, de combater discurso de ódio, de proteger a democracia e agora é justificada pelas situações denunciadas pelo influenciador Felca. O que não dá para abrir mão é você não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes nesse país que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Eu aproveito aqui para abrir um parêntese para criticar a postura de uma parte da direita brasileira nesse momento. O governo Lula está se aproveitando da grande repercussão do vídeo do influenciador para mascarar suas verdadeiras intenções por trás dessa regulação e resgatar esse assunto. E diante dessa situação, tem vários influenciadores de direita, incluindo políticos que têm hoje cargos importantes, descendo a lenha no Felca, o influenciador que fez a denúncia e que é um humorista. Sim, a Antônia Fontinelli fez um vídeo denunciando o mesmo cara em outubro do ano passado e a justiça, de forma absurda, ordenou que o vídeo dela fosse removido. Mas aí eu pergunto, a culpa é do Felca ou é do judiciário? Tem um pessoal agora resgatando um trecho de um vídeo fora do seu contexto original, do Felca comemorando a derrubada do Twitter no ano passado, dizendo que isso prova que ele é de esquerda. Eu sinceramente não sei se o Felca é de esquerda, de direita ou de centro, mas o fato é que ele conseguiu dar audiência a esse tema, que é gravíssimo. Agora eu pergunto a essas pessoas que estão criticando, qual é o objetivo de vocês? É resolver o problema da sexualização e adultização de crianças e adolescentes? Ou é levar o crédito pela denúncia? Enfim, voltando ao foco. Lula agora usa a repercussão desse vídeo para, de forma imoral, tentar impor novamente sua tão defendida regulação. Por que eu digo que é de forma imoral? Porque as prioridades do governo Lula nessa regulação são as mesmas dos ministros do STF naquela tese recentemente formulada por eles ao derrubarem um artigo do Marco Civil da Internet. Nessa tese, em primeiro lugar, vem o combate àquilo que é chamado por eles de atos ou condutas antidemocráticas. Só lá para o final da lista é que aparecem os crimes relacionados a crianças e adolescentes.
proteger as crianças nunca passou de uma narrativa para o PT. Quer uma prova disso? 7 meses depois da legislação ter sido aprovada e sancionada, o governo Lula ainda não havia criado o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Essa matéria aqui é de 1 mês e meio atrás. E ainda tem mais uma coisa. Apesar da hipocrisia da Justiça da Paraíba em ter ordenado a remoção do vídeo da Fontinelli sobre o tal Ítalo Santos no ano passado e agora, depois do vídeo do Felca, ter finalmente bloqueado os perfis dele, do Ítalo, o fato é que essa decisão foi tomada com base na legislação já existente. Ou seja, não é preciso uma regulação das redes, uma nova legislação para combater esses crimes. Essa legislação já existe, só falta boa vontade. Enfim, agora Lula tenta vender a imagem de protetor das crianças, mas o seu real objetivo com essa regulação das redes sempre foi e sempre será controlar o discurso político, calar opositores, controlar aquilo que é verdade ou mentira com base na sua própria versão dos fatos. E aí, será que é o Felca mesmo que deve ser criticado agora? Bom, essa narrativa não foi a única de Lula nessa entrevista. Aliás, toda essa história surgiu em uma pergunta do jornalista militante sobre a carta de Trump a Lula. E foi ainda nesse assunto que Lula veio com essa. Eu nunca trato a relação com o presidente da República de forma ideológica. Eu não quero saber se o cidadão é de direita, se é de esquerda ou de centro. Eu quero saber que ele é chefe de Estado. Se a ideologia de outro chefe de Estado não importa, por que então Lula fez questão de destacar a relação entre o PT e o Partido Comunista Chinês quando recebeu um aliado de Xi Jinping no Brasil? O meu partido é um partido que tem uma forte relação com o Partido Comunista Chinês. Bom, por falar em outros chefes de Estado, Lula também comentou sobre os eventos de blocos que ocorreram no Brasil, como foi o caso do BRICS este ano, e é claro que Lula escondeu o esvaziamento causado pela ausência dos líderes mais importantes do grupo. Mas a hipocrisia nesse caso se estendeu também à promessa do que será a COP30. E os BRICS foram do melhor BRICS da história do BRICS e vamos fazer a melhor COP no Brasil, porque nós sabemos fazer e sabemos fazer bem. Sem luxo, mas com muita seriedade, com muito carinho. Se os navios de luxo bancados pelo governo para o evento não se encaixam na descrição de Lula, eu acho que o conceito dele de luxo é muito diferente do meu. E por falar em conceitos, o assunto das chamadas terras raras também foi comentado por ele. Então, nós aprendemos uma lição. E como fala de terra rara, que eu não tinha nunca ouvido falar de terra rara de minerais críticos, pois daí nós só temos conhecimento de 30% do nosso território. Lula diz que nem conhecia as tais terras raras brasileiras. Só que o engraçado é que, sob seu governo, as vendas delas para a China triplicaram em 2025. Curioso, não é mesmo? Agora, o melhor eu ainda separei para o final. Voltando agora à entrevista, veja só o que Lula disse a Reinaldo Azevedo nessa terça. A Janja foi vítima de crítica porque ela tinha conversado com o Xi Jinping. E você sabe qual foi o assunto que a Janja conversou com o Xi Jinping sobre o TikTok? É que eu estava discutindo com ele a necessidade de que alguém do TikTok viesse ao Brasil conversar conosco. E a Janja pediu a palavra, falou comigo e falou para o Xi Jinping sobre o problema e a preocupação dela com crianças e adolescentes. Peraí. Logo que essa história vazou para a imprensa, Lula, completamente irritado, afirmou convictamente que ele é que havia feito a tal pergunta a Xi Jinping. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Agora, parece que a história mudou um pouco. E, para que não restem dúvidas, ele ainda confirmou essa nova versão logo adiante na entrevista. Houve ou não houve algum mal-estar com a dona Janja e o Xi Jinping? Isso foi tudo conversa fiada? Só houve na boca de quem interpretou que fosse assim. Não houve isso. Ou seja, eu estava sentado, o Xi Jinping e a esposa dele na frente, eu e a Janja na frente. Eu estava falando da questão das empresas digitais e a Janja pediu para mim para falar.
E eu, como bom marido, autorizei a Janja a falar para o Xi Jinping, e ela falou aquilo que ela pensava e aquilo que ela vem falando. Pergunta número 1. Em qual dessas versões Lula está mentindo? Na antiga ou na de agora? Pergunta número 2. Faz sentido que esse cara queira realmente combater fake news na internet? Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.